Fala galera, aqui quem fala é o João Vitor. Eu vou falar sobre um livro que tem tocado muito meu coração em questão de fazer coisas diferentes. O nome do livro, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Para entender a leitura, é preciso colocar a prática na leitura, fazer anotação, explicar para as pessoas. Como que eu estou fazendo é um desafio para explicar o conteúdo para as pessoas. No livro é importante fazer essas perguntas. Quando eu li esse livro, eu não fiz essas perguntas, não pesquisei atrás como que é o livro. O que fazer diferente da maioria? Quais são as características mais marcantes? Que ferramentas você possui para alcançar o seu objetivo? Tem sensação de que poderia assumir outros caminhos, mas não sabe onde começar? São perguntas acabam sendo básicas, mas em si tem uma importância por trás disso. Será que a gente está fazendo isso? Tem ferramentas que a gente está usando certas, no momento certo? Isso vai ajudar a aprimorar. Esse resumo vai ajudar quando for fazer essa leitura, analisar esses pontos e aprimorar. Baseado em pesquisa e nos conceitos mais modernos da neurociência comportamental, a experiência de mais de 30 anos do autor como consultor de gestão de pessoas. Ele tem uma experiência há 30 anos. Isso é fundamental, isso já ajuda. Ele tem 30 anos de experiência nessa área. Isso acaba motivando a leitura desse livro. O objetivo é aprimorar o seu autoconhecimento e ajudá-lo a decidir o que fazer, onde chegar em sua jornada profissional. Ajudar na nossa área da vida. O que a gente possa fazer isso. Filtro que distorce a realidade. Primeiro passo, ver o que distorce conquistar nossas coisas. Viés do pessimismo. Já começa com pensamento negativo. Será que vale a pena fazer aquilo outro? Será que vale a pena? Viés otimista exagerado. O ser otimista é até demais. Às vezes não é tão bom. Tem que ser pé firme naquilo que for fazer. Viés da confirmação. Tá confirmado tudo, ter a sua opinião própria, não escutar a opinião das outras pessoas. Isso acaba sendo ignorante, não escutar a opinião das pessoas. Dependendo da pessoa que quer te ajudar e tá ignorando elas. Viés da aversão à perda. Às vezes não quer fazer aquilo porque será arriscado fazer. Às vezes tem que arriscar, tem os momentos da nossa vida, tem que tentar. Em todas as áreas, um namoro, numa profissão, uma carreira, um cargo que foi colocado, tem que arriscar, mas tem que ter sabedoria para isso também, é diferente. Viés da sensação da injustiça, tudo é injusto comigo, sempre é comigo, tem esses pensamentos que é injusto. O que é importante é que, através disso, acontece tudo no nosso cérebro. Acontece no sistema automático ou involuntário do nosso cérebro, que é composto 95% do nosso cérebro, que é o tronco encefálico, o sistema límbico e a parte córtex. Esse funcionamento tem uma grande influência em nossa vida, em nossas áreas, nossas ações. A maior parte está comandada através dessa parte do cérebro. E tem o sistema analítico ou voluntário, que é composto 5% do nosso cérebro, que é o pré-frontal. Funções cognitivas tomadas por lógica e racional. Isso é uma função mais voluntária, aquilo que nós pensamos antes de agir. Como exemplo, uma metáfora do elefante e o condutor. O elefante é a maior parte do cérebro, que é a parte involuntária, algo que a gente faz no automático. E o condutor é o exemplo de uma pessoa em cima do elefante para controlar o elefante. Imagina o peso de cada um. Suponhamos que o elefante tem 6 toneladas e o ser humano tem 60 quilos. Qual a dimensão, a proporção do peso de cada um? É absurdo entender que nossa maior parte do nosso cérebro fica trabalhando no automático. Outra parte é o iceberg da personalidade. O perfil, o que as pessoas veem. O perfil é aquilo que as pessoas veem da gente. É composto do perfil, é a parte do iceberg que é colocado. Aí tem abaixo da água, que é a submersa, que é os motivadores, talentos, atitudes e pontos limitantes. Coisas que as pessoas em si, só a mais íntima tem esse mais acesso.
mas o perfil é onde que as pessoas vê o que tem da gente, as nossas atitudes, coisas que vão demonstrar o nosso temperamento. O perfil, o que eu vou falar, é composto por dominância, influência, estabilidade e conformidade. São partes da nossa vida que a gente tem mais qualidade, tem menos qualidade. Isso que eu vou explicar um pouquinho. Autodominância, enfrentar os problemas de maneira direta. Ele é direto naquilo que faz, não tem medo, ele é ousado. O ponto fraco dele é grosseiro, fala sem pensar, às vezes fala de uma forma que acaba intimidando outras pessoas. Isso é prejudicial. Exemplo de pessoas que possa ser considerar nessa alta dominância: Steve Jobs e Margaret Thatcher. É a baixa dominância. São gentis, enfrentam os problemas com habilidade, habilidosos, tem habilidade nos problemas, sabe conduzir isso, evita conflito. Como alta dominância, ele chega e fala, ele chega e fala, ele não pensa sobre isso. O baixa dominância, ele é mais cauteloso. O único problema os ponto fraco do baixa dominância é o desinteressado, não é competitivo em relação à alta dominância. Como exemplo, dá para colocar algumas pessoas como Chico Xavier, Ronaldinho. E influência alta, são marcante e extrovertido. Pessoas que querem estar próxima dessas pessoas, chama atenção onde vai. Os pontos fracos dessas pessoas pode ser mal falada, a forma que fala demais, às vezes, dependendo, acaba não sendo muito legal. Fica às vezes cansativo ouvir aquelas pessoas. Exemplos que pode ser considerado isso é o Silvio Santos, Barack Obama. Baixa influência, concentração, introvertido, tem bastante concentração, ele é focado naquilo que faz, ele é mais quieto na dele, mais tímido. As dificuldades dele, os pontos fracos, a dificuldade em criar novas amizades, aonde que ele chega, às vezes dá uma expressão, às vezes dependendo negativa, por não expressar a opinião dela, isso que acaba sendo ruim. Como exemplo pode ser colocar o Lionel Messi, Chico Buarque. E alta estabilidade, tem paciência, trabalho repetitivo a longos prazos. Eles gostam é mais calmo naquilo que faz. Eu gosto de um trabalho que tem longo prazo, mas não gostam de algo que é sob pressão, tem que ser um trabalho rápido, tem que ser com velocidade. E baixa estabilidade, impaciência em realizar multitarefas, gosta da agitação. Os pontos fracos é em concentrar, é ansioso, quer fazer as coisas, não pensa, acaba não pensando. Exemplo, Madonna, Ivete Sangalo. E alta conformidade, capacidade de trabalhos minucioso e regras. Odeia improviso, quer as coisas certinho. Se não tiver naquilo que ele quer, às vezes mudar as coisas do nada, já fica estressado, não gosta. Como exemplo é o Bill Gates e a Ayrton Senna. E a baixa conformidade, improvisa, gosta de improvisação, é considerado um vendedor, tem um bom negócio, ele sabe tem papo na língua, sabe negociar. Não gosta de poucas regras, evita, ele tem poucas regras, não é disciplinado como alta conformidade. Problema que ele é organizado, viaja sem roteiro, às vezes fica disperso, às vezes passa não tem uma linha de raciocínio. Como exemplo pode ser considerado Romário e Ratinho. Essas pessoas que eu dei exemplo são através da leitura que eu li. Ele deu exemplo de informações que ele teve pesquisando sobre essas pessoas. Aí embaixo de perfil, aí tem os motivados. O que motiva a nossa vida? Tem vários motivos: o dinheiro, a segurança, aprendizado, aprovação social e autorrealização. Esses motivos que a gente tenta de alguma forma conquistar a todo momento. Qual é o
a motivação, isso que vai motivar a trabalhar todo dia para conseguir um salário, ter uma boa segurança, um cuidado, um aprendizado, estudar, adquirir conhecimento, aprovação social, ser conhecido, referência para as outras pessoas e autorrealização, realizar os seus feitos, a realização dos seus sonhos. Isso é a motivação do dia a dia, motivar fazer coisas novas. Talentos. Tem vários talentos que tem dentro de nós e a gente precisa lapidar para isso. Alguns exemplos: artístico, corporal, esportivo, relacional, espacial, linguístico, naturalista, lógica, matemático, executor, empreendedor, criativo, intuitivo. São um exemplo de talentos que tem dentro de nós. A gente tem que ver o que é melhor para nós. No livro ele dá a experiência de algumas pessoas que se decepcionaram por uma área da vida e foram mudar para outra, mudou de uma tal forma que se sentiu bem na área financeira, em outras áreas, se sentiu adequado. Tem momentos que tem pessoas que ficaram naquilo, ficaram tipo, não tiveram futuro, acabou tipo acomodado por aquilo. Aí depois tem atitudes positivas. Quais atitudes, as expressões que está dentro de você, que é a disposição, a pontualidade, proatividade, resiliência, profissionalismo, coragem, temperança, altruísmo e empatia. Isso parece ser simples, mas na prática é totalmente diferente. Como demonstrar isso? É difícil lidar com essa situação. O que é melhor para nós? Como que eu posso passar para a vida de outras pessoas? Isso na prática a gente veja como que a gente possa melhorar isso. Isso é a parte do iceberg que a gente não vemos, que está lá, que precisa ser lapidado para isso. Tem um teste de níveis, que é baixo, médio, alto e altíssimo, alguma coisa assim. Eu explicar qual o nível que está entre cada palavra. Tem um significado de cada palavra ali e mostrar qual o nível que você possa estar. Eu tenho um nível de pontos limitantes: empatia, procrastinação, aversão ao estudo, resistência, persistência, descompromisso, insegurança, instabilidade emocional, egoísmo, antipatia. Empatia não tenho que fugir. Antipatia. São essas palavras que tem essa noção. Será que a gente tem isso dentro de nós? Isso pode prejudicar o nosso perfil, a forma que a gente passa para as pessoas. Isso acaba prejudicando o nosso profissionalismo, o nosso crescimento em áreas que, dependendo, a gente não está crescendo por ter algumas palavras dessas que estão prejudicando nós. Isso é importante, porque é difícil mudar. Entender, voltando para o elefante condutor. O elefante é a maior parte, é algo que é automático, a gente faz no involuntário. Dependendo da situação que a gente está fazendo tudo isso, está sendo no involuntário que a gente nem pensamos isso. Essa é a mensagem, que é difícil controlar. Entender que uma pessoa que está em cima do elefante é difícil controlar a direção aonde que o elefante vai fazer, ou vai direcionar. É essa que é difícil mudar, mas entender que existe um processo para isso, um hábito, mudança, dia após dia para fazer isso. 10 passos para encontrar o seu lugar. Isso é muito da hora. Invista tempo para conhecer a sua personalidade. A gente tem que se conhecer, o que precisa, o nosso perfil, avaliar, diminua os seus filtros, diminuir as coisas que será que é bom para mim ou não. Filtrar isso, o teu tempo. O tempo é uma ferramenta fundamental para selecionar o que é melhor para nós. Use as suas características de perfil mais marcantes, aquilo que chama mais atenção. Tipo, o marcante na minha vida é ser as minhas atitudes. Eu gosto de mostrar em atitude, com gestos, com trabalhos. Eu gosto de, como exemplo, ultimamente eu tenho gostado de falar, ou expressar para as pessoas através dos meus livros, através dos meus conhecimentos. Isso está sendo marcante para mim. Satisfaça as suas motivações. Motivar. O que é melhor para mim?
que faça crescer. Tipo, a ideia é que a gente pensa tantas coisas negativas e esquece das motivações que faça crescer. Use os seus principais talentos. Qual os talentos que vai te crescer? Qual os talentos... tem que ser seletivo. Tem momentos que a gente está escolhendo talentos que precisa de muito esforço. Às vezes esse esforço a gente perde muito tempo e no final não era aquilo que a gente queria. Tem que saber selecionar. Isso é difícil, mas tenta direcionamento com pessoas, até Deus, de direção de Deus, o que Deus acha. Intensifica suas atividades positivas. Intensificar, aprimorar, o que eu preciso melhorar com aquela palavra, ser proativo, ser pontual, ser empático, entre outras coisas. Atenua os seus pontos limitantes. Esses pontos limitantes, dependendo da situação, afeta em grande escala. Tem que ver o que eu posso mudar a partir de agora. Invista tempo no que vale a pena. Invista tempo. O tempo é precioso. Tem momentos que a gente fica, como o próprio eu assistir vídeo no YouTube que não edifica. São um próprio entretenimento, mas com aqueles tempos eu podia estar fazendo outras coisas que vão ser relevantes para a minha vida. Faça prática deliberada. Faz prática que às vezes não extrapola os seus limites. Tenha esse discernimento disso. Mostre-se ao mundo. As tuas atitudes vão mostrar a sua mudança. Como metanoia. Mudança de mente gera mudança de atitude. Começa com pouco para chegar no muito. Isso é coisa simples no dia a dia para a gente fazer a diferença. Que é essa mensagem. Faça a diferença. Tenta fazer.